Estamos em Apocalipse capítulo 11. Vimos na aula passada que no final dos tempos a igreja será arrebatada de forma visível. Isso mesmo, os incrédulos verão a igreja sendo arrebatada aos ares para ir ao encontro de Cristo, que estará voltando glorioso. Agora veremos o que acontece imediatamente após essa visão. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender o que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, comente, compartilhe, inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá, Apocalipse 11, versículo 13. Naquela hora, que hora? Na hora em que a igreja é arrebatada e os não crentes contemplam esse evento. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. No momento do arrebatamento da igreja, haverá, conforme o texto diz, um grande terremoto precedendo, isto é, acontecendo antes da volta de Cristo. O Cristo que virá, como dissemos na aula passada, acompanhado dos crentes que foram ao seu encontro. O versículo continua: e ruiu a 10ª parte da cidade. Que cidade, professor? Ora, o mundo em que vivemos. Não vimos que aqui o Apocalipse se refere ao mundo caído como a grande cidade? Isso não está no versículo 8, que já estudamos? Este mundo caído é chamado no Apocalipse de a grande cidade e diz ainda que ela se chama, o nome dela, espiritualmente é Sodoma e Egito. Ela tem 2 nomes. Por quê? Porque o texto inspirado quer destacar as 2 grandes características do mundo caído. Ele tem a imoralidade de Sodoma e também tem a idolatria do Egito. Então, vai ruir a 10ª parte do mundo. Vai ser um terremoto que vai atingir, vai afetar a 10ª parte do mundo, se fôssemos dividir o mundo em 10 partes. Ainda assim é muita coisa, hein? Uma área muito grande vai passar por um terremoto. Professor, por que 10ª parte? Essa é a forma do Apocalipse dizer, nessa visão, que o juízo não foi total, entende? Que ele foi só parcial. Por isso que dividiu em muitas partes e diz que apenas uma dessas partes foi atingida. Não foi uma punição para atingir a todos de uma vez, não. Foi uma punição para atingir uma pequena parte. Por isso, o mundo foi dividido em 10 partes e diz que o terremoto atingiu a 10ª parte. Lembre-se que quando as trombetas de advertência são tocadas, por exemplo, geralmente apenas 1/3 do alvo é atingido. Não é isso? Se formos olhar de novo Apocalipse capítulo 8, versículos 7, 8, 10 e 12 e Apocalipse 9, versículo 15, veremos que no caso das trombetas de advertência, toda vez que elas são tocadas, apenas 1/3 é atingido. A intenção é a mesma, mostrar que o juízo é parcial, ele não é total. É claro que após o momento em que Jesus chega, aí não haverá limite para a punição de Deus. Aí será o juízo final e cada um vai receber a sua punição no grau devido. Continuando o versículo: e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Professor, se 1/10 do mundo foi afetado por esse terremoto, por que morreram apenas 7.000 pessoas? Não confunda as coisas. Você não pode considerar esse 7 como um número literal. Lembre-se de que em Apocalipse os números são simbólicos. O número 7, como eu já falei várias vezes, é o número da completude, da totalidade, da perfeição. É um número que aponta para uma quantidade completa. E o 1000 normalmente é para dizer que se trata de muita coisa ou muita gente. Então, como é que nós devemos entender esses 7.000 pessoas?
entender que o número completo daqueles que foram predestinados por Deus a morrer nesse terremoto foi atingido. 7.000 pessoas significa que o número completo dos que Deus queria atingir foi atingido e, com certeza, foi muita gente, o que é destacado pelo número 1.000. Não são 7.000 pessoas literais, mas um grande número de pessoas, exatamente as que Deus queria atingir no mundo inteiro. Perceba também que esse terremoto ele vai preceder imediatamente a descida de Cristo. Um pouco antes de Cristo descer, o terremoto estará acontecendo, matando esse tanto de gente. Que contraste! Enquanto a igreja vai ao encontro de Cristo nos ares para descer com ele, aqui na terra a morte estará reinando. Pessoas estarão morrendo. Com certeza, milhões de pessoas. O versículo continua: ao passo que as outras quem? As que não morreram, ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Como é que é isso aqui? Os que não morreram ficaram aterrorizados, é claro, porque vendo uma catástrofe dessas, matando tanta gente, tinham de ficar aterrorizados mesmo. Mas diz que eles deram glória ao Deus do céu. É estranha essa declaração. Por quê? Porque nós sabemos que os que não foram mortos no terremoto, de qualquer maneira, eram não crentes. Afinal, os crentes mesmo, eles estavam a caminho de Cristo, não é isso? Cristo estava vindo, Cristo está vindo, os crentes vão ao encontro dele por meio do arrebatamento, e aqui na terra só ficam os não crentes. Grande parte desses não crentes morre no terremoto, e a outra parte que não morre no terremoto fica aterrorizada, mas dá glória ao Deus do céu. Como explicar isso? Da seguinte maneira: essa glória que eles deram ao Deus do céu não foi por causa de um arrependimento sincero. Não, dão glória por medo, por pavor. Sabe aquela história de reconhecer tarde demais? Olha o que diz em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 7 a 9. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Observe que quando Jesus voltar, ele não vai voltar só acompanhado da sua igreja, não. Ele vai voltar acompanhado dos seus anjos também. Vai ser uma visão extraordinária lá no céu. Mas continuando o texto. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, quando Cristo voltar, não haverá mais oportunidade de aceitá-lo como Senhor e Salvador. Não. Por quê? Porque quando ele voltar, diz aqui em Tessalonicenses, que ele vai voltar em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Diz também que aqueles que estiverem aqui quando Jesus voltar, os não crentes, vão sofrer penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, não adianta ficar dando glória a Jesus quando ele aparecer, se não se arrependeu antes disso. Não vai adiantar nada. Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 10 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Você se lembra que na continuação desse texto diz: e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando Jesus voltar, todos vão confessar que ele é Senhor. Todos vão se dobrar diante dele. Mas nem todos o farão de boa vontade. Muitos, pelo contrário, farão isso por medo,
por pavor. Mas o fato é que ninguém vai se negar a reconhecer Jesus como Senhor. Ninguém, seja por reconhecimento intencional, que é o caso dos crentes, seja por medo, pavor, terror diante da situação. Versículo 14. Passou o segundo ai, eis que, sem demora, vem o terceiro ai. O segundo ai, como nós acabamos de ver, é a sexta e penúltima trombeta. Essa sexta trombeta, ela trata daqueles eventos que são imediatamente anteriores à segunda vinda de Cristo. Aquilo que tiver de acontecer logo antes da vinda visível de Cristo vai acontecer pelo toque da sexta trombeta, que é a penúltima. Agora, o terceiro ai será a sétima trombeta, aquela que anuncia a segunda vinda de Cristo. Diz o versículo 15: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Lembra que eu falei que o Apocalipse ele é um livro que não segue uma ordem cronológica? Ele é dividido em várias seções que tratam da era da igreja, cada uma dessas seções. Então, é normal que nós vejamos no livro a volta de Cristo acontecendo mais de uma vez. Aqui nós vemos, por exemplo, claramente a volta do nosso Senhor. É ou não é verdade? Esse versículo 15 diz explicitamente: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então estamos diante aqui da volta de Cristo. Mas veremos a volta de Cristo de novo em outras passagens mais à frente. Por quê? É justamente o que eu tenho dito. O Apocalipse não segue uma ordem cronológica. Ele é dividido em várias visões sobre a era da igreja, e é claro que é normal que alguns eventos se repitam, como é o caso da vinda de Cristo. Esse versículo 15, ele fala da sétima trombeta, anunciando que chegou o momento da volta visível de Jesus. Os anjos, eles são os primeiros a anunciar que o reino do mundo se tornou de Deus Pai e de Cristo, no sentido de que, a partir de agora, o reinado não será mais velado. Como assim, professor? Porque nós sabemos que Deus, Pai, Cristo, eles reinam e nunca deixaram de reinar. Porém, enquanto Jesus não voltar visivelmente, esse reino é um reino velado, é um reino que não se dá de uma forma explícita. Tanto é que nós sabemos, nós cremos que Deus reina, nós cremos nisso, mas o mundo não. Então o mundo ele duvida, o mundo questiona, o mundo chega a dizer: não, Deus nem existe, mas nós sabemos que ele está reinando. Pois bem, quando Jesus voltar na sua glória, aí esse reino se tornará explícito. Ele não será mais um reino escondido. Todos verão claramente que Deus sempre reinou. Entende a diferença? Diz o versículo também: e ele reinará pelos séculos dos séculos. Olha só, presta atenção. Quem reinará pelos séculos dos séculos? Vou repetir o versículo. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor, aqui no caso o Senhor é Deus Pai, se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então está dizendo que nosso Senhor, Deus Pai, reinará pelos séculos dos séculos. Em outras palavras, reinará pela eternidade. Mas é importante saber que isso só vai acontecer depois que o Messias entregar o reino ao Pai. Por quê? Porque durante a era da igreja, Deus Pai entregou o reino na mão de Cristo. Por isso que Jesus diz lá no final do Evangelho de Mateus: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem deu autoridade a ele? O Pai. O Pai. É Jesus quem reina durante a era da igreja. Para quê? Para conduzi-la à consumação. Compreende? É Jesus quem está reinando, a mando do Pai, como Messias, para levar tudo ao final planejado pela Trindade. Então, quando Jesus voltar e consumar tudo, realizar o juízo,
fizer tudo o que ele tiver de fazer, ele vai entregar o reino para o Pai. Ele vai como que devolver o reino para o Pai. E aí sim, ele fecha a sua missão de Messias. E aí, quem vai passar a reinar? Vai passar a reinar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Jesus vai continuar reinando, mas não como Messias. Ele vai continuar reinando como um dos membros da Trindade. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículos 24 e 25. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Por que tem de entregar o reino ao Pai, se o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus? Porque o Pai, ele é o representante da Trindade. Lembra como é que foi que Jesus ensinou a orar para Deus? Como é que ele falou? Pai Nosso. Viu só? Quando Jesus ensinou a orar para Deus, ele disse para a gente falar assim, Pai Nosso. Porque o Pai, ele é normalmente o representante da Trindade. Então aqui diz em 1 Coríntios 15, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Então Jesus vai voltar, vai julgar no juízo final, vai condenar quem tiver de ser condenado, vai mandar para o inferno definitivo o diabo e seus anjos, e etc. Quando Jesus fizer tudo isso, ele vai entregar, ele vai devolver como Messias o reino ao Pai. Versículo 25. Porque convém que ele quem? Jesus, reine como Messias vitorioso, é claro, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Então, enquanto Jesus não derrotar todos os seus inimigos, ele vai continuar reinando como Messias. Versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Agora, preste bem atenção nos versículos 27 e 28. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Como assim? Todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus, sujeitas a ele, menos quem? Aquele que deu a ele a autoridade, é claro. O Pai não pode estar debaixo dos pés de Cristo, não é isso? Debaixo da autoridade de Cristo, nessa linguagem aqui. É claro que nessa função de Messias governante, Jesus exerce autoridade até mesmo sobre o Espírito Santo. Nós não vimos que ele falou, eu vou, mas virá o Consolador? Eu vou, mas vou enviar o Consolador? Então, Jesus, na sua missão de Messias governante, ele teve autoridade até mesmo para enviar o Espírito Santo para a sua igreja. Então, a única pessoa que não está subordinada a Cristo nesse seu reinado messiânico durante a era da igreja é o Pai. Versículo 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho, no seu caráter de Messias, atenção, também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Quem é este? O Pai. Então, Jesus, ele vai completar a sua missão de Messias, o servo perfeito, quando ele governar perfeitamente e o seu governo e devolvê-lo ao Pai. Aí ele estará com a sua missão de Messias completa. Agora, veja o objetivo final. Para que Deus é quem aqui no caso? O Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito. Para que Deus seja tudo em todos. Na próxima aula, continuaremos tratando desse assunto.